Olá, já acertou suas contas com o Leão? O prazo para o envio da declaração do imposto de renda acaba neste mês e não tem desculpa para atrasar. Tablets e celulares podem ser usados para preencher a declaração. Para o ano que vem, os contribuintes devem ter ainda mais facilidades. A Receita estuda a possibilidade de enviar a declaração simplificada previamente preenchida. E hoje em Bauru tem show de Felipe Cato. Saber o percurso da tua boca minha, eu adoraria, eu adoraria. Até o momento, a Receita Federal em Bauru recebeu cerca de 60 mil declarações de imposto de renda de contribuintes da região. Isso representa apenas 26% do total que deve ser entregue até o dia 30 de abril. Para evitar atrasos, este ano, até dispositivos móveis podem ser usados para calcular o valor do imposto. Neste ano, os contribuintes poderão usar os dispositivos móveis para fazer o cálculo da declaração de pessoa física. No site da Receita Federal já é possível baixar as versões do programa para diferentes sistemas operacionais. Mais facilidade, mas com algumas restrições. Ainda não é possível fazer uma declaração completa nesses aparelhos. O dispositivo móvel é para facilitar a vida do contribuinte. Agora, ele tem algumas restrições em relação à declaração feita no computador. Então, por exemplo, se ele recebeu rendimentos isentos, recebeu rendimentos de pessoa física, e ele também não consegue baixar a declaração do ano anterior. Algumas informações, sim. Por exemplo, se ele teve pagamento a profissionais médicos, o sistema vai recuperar isso para ele. Mas é uma declaração mais simples do que a declaração apresentada no computador. Mesmo assim, ficou mais fácil para quem quer rascunhar a declaração no smartphone ou no tablet, que depois pode ser finalizada no computador de casa. Qualquer lugar que ele está, com o seu smartphone ou com o tablet, ele vai poder baixar o programa e transmitir a sua declaração, ganhando tempo aí em aeroporto e onde ele estiver. Para o ano que vem, os contribuintes devem ter ainda mais facilidades. A Receita estuda a possibilidade de enviar a declaração simplificada previamente preenchida. Dessa forma, quem optar por esse modelo terá menos trabalho na hora de fazer a declaração. Principalmente dos contribuintes que tenham apenas uma fonte de renda pagadora. A Receita disponibiliza já essas informações que as empresas enviam anualmente para elas através da DIRF e também as informações das instituições financeiras de movimentação bancária. Então, os contribuintes já receberiam a declaração previamente preenchida. Mesmo quem receber essa versão ainda poderá escolher entre a forma simplificada e a completa, ou seja, a que for mais vantajosa para o contribuinte. Mesmo assim, é preciso ficar de olho nos detalhes para não cair na malha fina. Por exemplo, a movimentação financeira dele. Então, ele tem uma declaração simplificada com uma única fonte pagadora. Essas informações já estão em posse da Receita, mas a movimentação bancária dele não seria condizente com as informações de rendimentos que a Receita recebeu. Nesse caso, se ele tem algum rendimento de trabalho autônomo ou se ele movimenta na sua conta bancária de informações de outras pessoas, ele poderia correr algum risco. Além de algumas informações que o contribuinte ainda tem que dar manutenção, que é com relação aos bens e direitos, certo? Ao patrimônio dele. Então, a Receita ela analisa também anualmente a variação patrimonial desse contribuinte. Se os bens e direitos que ele tinha na declaração anterior, comparando com os rendimentos que ele auferiu no ano calendário, estão condizentes com a variação patrimonial que ele está apresentando nessa declaração. Os motoristas precisaram de paciência redobrada hoje em Bauru. Uma faixa do viaduto da Avenida Duque de Caxias, sobre a Nações Unidas, ficou interditada entre 10h30 da manhã e 1h30 da tarde. O motivo foi um recapeamento na Duque, no sentido Vila Falcão para o Jardim Brasil. Em outro ponto da cidade, no Jardim Contorno, uma faixa da Nações, no sentido centro ao Geyser, ficou bloqueada. Esse desvio foi necessário por causa de recape na rodovia Marechal Rondon. Quem tentava acessar a rodovia era obrigado a seguir pela pista marginal e pela rua Francisco Vandermas.
Segundo a Endurbe, a faixa das Nações que havia sido interditada já foi liberada. No entanto, novas interdições podem ser feitas nos próximos dias na zona urbana, já que as obras na Rondon seguem até o dia 25 de maio. Foram confirmados mais 84 casos de dengue hoje. Agora a cidade tem 2.390 pessoas infectadas, com uma morte. Para piorar a situação, a previsão é de mais chuva até o fim de semana. Agora à tarde chove apenas na região norte do estado. Amanhã a alta nebulosidade pode trazer pancadas de chuva, principalmente no período da tarde. Em Bauru não deve chover nesta quarta. Amanhã a previsão é de chuva em pontos isolados no fim do dia. A umidade do ar agora é de 68%. A velocidade dos ventos é baixa, de 7 km por hora. No horário mais quente do dia fez 26 graus. Amanhã fica em 27. Em Piratininga faz um pouco mais de calor, 28. Em Agudos, a máxima não passa dos 26 graus. Em busca de emprego? Fique ligado na dica de hoje do VUNESP Informa. Olá! O Ministério da Defesa está com 241 vagas abertas para o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial. Tem oportunidades para pesquisadores, tecnologistas, analistas, técnicos e assistentes. As vagas são para São Paulo, Maranhão e Rio Grande do Norte. As áreas vão desde engenharia, aeronáutica, química, computação e física, até almoxarifado, recursos humanos e contabilidade. Para os candidatos que possuem doutorado, o salário pode chegar a R$ 9.400. Já os mestres podem ter remuneração de até R$ 7.600. As inscrições devem ser feitas somente pela internet. É no site da VUNESP, anote aí, vunesp.com.br. A taxa é de R$ 60 ou R$ 90, dependendo do cargo. Mais detalhes sobre este concurso no Disque VUNESP, 11 3874 6300. Você confere outras informações sobre concursos e vestibulares ao longo da nossa programação. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre os problemas na redação do Enem com o professor Henrique Rinaldi. Nosso assunto agora é educação. Nós vamos falar sobre uma polêmica recente que envolveu as correções de redações do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem conversa com a gente é o professor Paulo Henrique Rinaldi, que é especialista na redação do Enem. Paulo, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e conversar com vocês. Paulo, sobre essa polêmica, então, o INEP ele publicou as redações e duas delas chamaram a atenção. Uma porque o aluno escreveu um trecho da redação, o hino do Palmeiras. E no caso, esse aluno tirou nota 500 de um total de 1.000. Ele pontuou como se ele tivesse tirado 5, né, numa redação que valesse 10. E um outro aluno, ele escreveu uma receita de macarrão instantâneo e ele tirou 560, 5,6, né, no caso se valesse 10. E a questão que se faz ao INEP é a seguinte: não seria o caso desses alunos terem zerado, porque colocar hino de time, uma receita no meio da redação, queria saber a sua opinião sobre essa nota que eles tiraram. Então, seria o caso de zerar a redação, até porque há aí uma displicência, um desprezo por ela. No entanto, se você fizer uma análise dos critérios, são 5 critérios, 5 competências. A primeira competência se está na correção gramatical, na não presença de vícios. Aí o aluno pode ter ido bem. Ele pode não ter ido bem no que a gente chama de coerência, que é a unidade. Perdeu a unidade. Eu queria fazer uma defesa. Normalmente, quando se fala isso, se diz assim, mas é o corretor não leu. Eu não acredito nisso. Sinceramente, eu não acredito. Por quê? Porque a redação é corrigida 2 vezes, então nenhum dos 2 leu. Tem um supervisor, quer dizer, é difícil passar. Até pode ser, mas eu acho muito difícil. É culpar o corretor, jogar para o ponto mais fraco da corda, digamos assim. Mas, evidentemente, deviam ser anuladas,
Mas no critério correção gramatical, no critério fuga ao tema, o resto da redação pode estar ligado ao tema, no critério ligação entre as partes, a coesão. E vamos lembrar do quinto critério, que é o que tem apresentado notas mais baixas, que é o aluno apresenta. O tema é sempre uma questão social, uma questão política, uma questão científica, uma questão cultural, que o aluno tem que dar uma resposta, tem que apresentar uma solução para o problema. E uma solução dentro dos limites dos direitos humanos. Então, eu acho muito difícil ter passado. Eles podem ter considerado o resto. Em Mas nota, o INEP argumentou que nos demais parágrafos os alunos atenderam ao tema, tiveram uma coerência, por isso que eles receberam essas notas. Então, mas mesmo assim, eu acho que foram muito condescendentes e as notas estão altas para isso. Vamos lembrar uma coisa, vamos lembrar que o exame do Enem, ela é uma prova diagnóstica. Ela é uma prova feita para verificar a situação da educação no país. Para isso ela foi elaborada. E essa determinação é norma jurídica, é norma constitucional, que está também na LDB, a exigência de a União fazer uma prova diagnóstica e disseminar, publicar essa prova. Então são resultados que aparecem. Como estão os nossos alunos no raciocínio matemático, na capacidade de ler, entender, interpretar, para ficar em português, a capacidade de escrever, tudo isso aparece. E talvez por isso eles tenham sido um pouco condescendentes. Você acha que de uma maneira geral, professor, as notas das redações estão mais altas do que deveriam? Acho que sim. Acho que sim, digo até por experiência junto ao alunado que eu conheço, e acho que não precisam estar. A gente sabe, nós não vamos bem na educação, certo? E é importante que esta realidade apareça, fique desnuda, para que nós possamos trabalhar. É importante olhar a verdade, não ficar camuflando. Bom, e para os alunos, então, que vão fazer a redação de uma forma séria, vamos relembrar quais são os 5 tópicos levados em consideração para se chegar a uma boa nota. Então, eu vou dar aqui conselho, não é conselho, né? Não sei. Pode ser um conselho, dicas? Primeira coisa, você vai ter um tema. Esse tema que eles vão te dar, isso está no edital, portanto, é lei. Então, tem que ser feito. Esse tema, como nós já dissemos, vai dizer respeito a uma situação-problema. O Enem quer medir a capacidade que você tem de resolver situações-problema, de ordem política, social, cultural ou científica. Vão te dar uma pergunta. Não vamos tratar a imigração, vamos tratar o trabalho infantil. O que eles esperam de você? Eles esperam de você que você apresente uma solução. Uma proposta de solução. Claro que você não vai solucionar o problema numa redação de 30 linhas, tá certo? Mas como abordar o problema? Como tratar o problema? Demonstre que você tem essa capacidade, essa competência e lembre-se, dentro do limite dos direitos humanos. Direitos humanos é uma coisa que você deve estar estudando e saber o que é, né? Difícil falar aqui em 5 minutos. Então, a primeira coisa é isso. Preste muita atenção no tema. Vá aos textos motivadores para poder saber o limite do tema, como encarar o tema. E aí você não cair numa das competências que eles vão olhar, que é a fuga do tema, ou a fuga parcial do tema. Outra coisa, a outra competência está na correção gramatical. Não fique traumatizado com isso. Quando a gente fala em correção gramatical, o aluno começa a escrever, na primeira linha ele começa a pensar: será que aqui tem acento? Será que não tem acento? Será que é com X? Será que... Aí ele não escreve nada. Escreva. Escreva, solte. Depois você corrige. E lembre-se, eles não estão atrás de errinhos para tirar ponto. O que tira ponto na correção gramatical está na caracterização do vício, na caracterização da má formação. Quer dizer, erros que são muito recorrentes. Um erro de acentuação, um erro de ortografia, você está fazendo a prova, está nervoso. Um erro de concordância, melhor não tivesse, claro. Mas a coisa, o lápis vermelho só vai atuar com mais
firmeza, a hora que tiver 1, 2, 3, 4, esse sujeito não sabe isso. Caracterizou vício. Então, vá com calma. Já falei da gramática, já falei do problema do tema. Lembre-se, a sua redação tem que ter um sentido, tem que ter coerência. O que é isso? Você faz uma proposta, mantenha-se nela. Argumente em cima dela. Tem coisas muito interessantes que eu posso falar sobre o assunto, mas que não provam o meu ponto de vista, não provam a minha tese. Então, deixa para depois. Vá naquilo. Lembre-se, você está fazendo uma dissertação argumentativa. Dissertação argumentativa é apresentar um ponto de vista, você tem que apresentar um ponto de vista, não fique falando sobre o assunto, dê um ponto de vista seu, sua opinião e argumentativa. O que quer dizer argumentativa? Tente convencer o seu leitor que o seu ponto de vista é correto. A redação do Enem é uma prova de convencimento. É meio o papel do advogado. Tenta convencer. Né? A outra coisa está na coesão, que é a ligação entre as partes. Saiba usar os mecanismos linguísticos e saiba montar um raciocínio com ligação entre as partes. O pessoal de gramática fala muito isso, o uso correto dos conectivos. Use bem os conectivos, saiba ligar as partes. E lembre-se, faça uma proposta de solução razoável e execuível, que dê para executar. Não faça uma proposta impossível na solução do problema que eles te deram. Isso conta muito. Seja razoável, seja execuível. Demonstre que você tem conhecimento, consciência da sociedade em que você vive e que a sua proposta é possível, dentro do limite do respeito ao próximo e da dignidade ao próximo, que são os direitos humanos. Evite também a linguagem oral, lá na primeira, na gramática. Tá certo, Paulo. Muito obrigada por suas informações. Eu é que agradeço, espero ter sido útil e boa sorte a vocês que vão fazer as provas e os vestibulares por aí. O Nesp Notícias vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Voltamos com uma dica de cultura. Um dos nomes da nova geração da música popular brasileira está em Bauru. O gaúcho Felipe Cato se apresenta logo mais no Sesc com atitude rock and roll e canções cheias de poesia. Como relâmpago, silêncio, passe de milagre, você me pintou, me toma em teu compasso. Com um timbre de voz raro e sempre muito afinado, Felipe Cato começou a carreira animando bailes e festas ao lado do pai. No palco, mistura gêneros musicais como o tango, o samba-canção e o blues, com referências como Elis Regina, Janis Joplin e Dolores Duran. Além de intérprete, Felipe compõe todas as canções e confessa nelas sentimentos secretos. Um personagem em cima e fora dos palcos que garante um show com muita dramaticidade. Saber o percurso da tua boca minha, eu adoraria, eu adoraria. De noite, de dia, de noite, de dia, me perder na linha e me encontrar no escuro desse seu olhar. O show com o cantor Felipe Cato é daqui a pouco, às 9h no Sesc Bauru. A entrada é de graça. Ainda falando em cultura, hoje foram divulgadas as atrações que estarão em Bauru na edição da Virada Cultural Paulista deste ano. Os shows são nos dias 24 e 25 do mês que vem. A programação inclui as bandas de rock Tóquio, Savana e Metametá, o grupo de jazz contemporâneo Bluebell and Black Tie, o ex-vocalista do grupo Cordel do Fogo Encantado, Lirinha, a rapper Dina, da Bulgária, e o grupo Agridoce, formado pela roqueira Pete e pelo guitarrista Martim. Para conhecer a programação completa, acesse o site da Secretaria Estadual de Cultura. E é com o som do grupo Agridoce que a gente encerra o Nesp Notícias de hoje. Amanhã, às 5h30, voltamos ao vivo. Até lá! Qualquer coisa